E no projeto Lendo Sherlock Holmes chegou a vez do romance O Vale do Terror. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Livros e Books. E dando continuidade ao projeto de lendo todas as obras do Sherlock Holmes, chegamos então ao último romance, que é O Vale do Terror, ou em outras edições, O Vale do Medo. Durante toda a sua carreira, o Arthur Conan Doyle escreveu apenas 4 romances utilizando o personagem Sherlock Holmes, e esse aqui é o último deles. Depois disso, ele só escreveu contos. O Vale do Terror foi lançado originalmente em fascículos em 1914 e 1915, e depois compilado, e no final então de 1915 foi lançado em livro. Eu já falei anteriormente em alguns vídeos, como sempre eu vou deixar o link para a playlist tanto aí em cima quanto na descrição, para vocês poderem assistir os demais vídeos do projeto. Eu tenho a impressão de que nos romances o Arthur Conan Doyle ele tinha a possibilidade de desenvolver melhor a sua escrita, de mostrar mais a qualidade da sua escrita, né? Os contos, apesar de terem tamanhos variados, eles ficavam restritos ao espaço, né, de publicação da revista. Então, nos romances, na minha opinião, a gente tem a oportunidade de observar melhor como era realmente a escrita do Conan Doyle por trás do Sherlock Holmes. E nesse romance a gente percebe isso muito claramente porque ele utiliza um estratagema que ele já havia utilizado em vários contos, porém é nos romances que ele tem essa possibilidade de desenvolver melhor o assunto, que é um crime que acontece no presente, mas com motivações lá no passado e num país distante. A estrutura aqui é praticamente a mesma do primeiro romance do Conan Doyle, né, que é Um Estudo em Vermelho, que metade do livro, exatamente a metade, é dividido entre uma história, a investigação do Sherlock Holmes, e a outra metade é contando os bastidores daquela investigação, da história, do fato que levou àquele crime. A história começa quando Holmes recebe uma carta de um bandido que, ao mesmo tempo que é um bandido, ele é informante do Holmes e ele pertence ao bando do Moriarty. Moriarty, para quem não sabe, é a grande mente criminosa por trás de todos os crimes que acontecem em Londres, né? E essa história, então, se passa antes da morte do Moriarty, que a gente viu lá no conto O Problema Final. O Holmes, após uma noite exaustiva de trabalho, consegue decifrar esse código e chega então à notícia de que um milionário vai ser assassinado. Ele, enquanto está se preparando ali para sair, para ver o que ele vai fazer, ele recebe a visita de um inspetor da Scotland Yard que vem trazendo justamente a notícia do assassinato dessa pessoa que estava noticiada ali na carta que ele havia recebido. Eles então vão para o interior, né? Mais uma vez, mais uma história que se passa numa mansão do interior. E essa mansão ela é bem sugestiva, porque ela parece um castelo medieval, daqueles que a gente vê em filmes aí do Rei Arthur, né? Que tem aquele fosso em volta, que você tem que baixar a ponte levadiça para conseguir entrar no castelo. E nessa mansão vivem apenas o casal, do homem que foi assassinado, sua esposa, e eventualmente ele recebe a visita de um grande amigo que passa ali vários dias com ele. E é justamente esse amigo que deu o alarme, que encontrou o amigo morto, com um tiro no rosto, né, e ali o local totalmente fechado, a ponte levadiça levantada, o clima ocorreu durante a noite. E o Douglas, né, que era o morador da casa, ele era uma pessoa muito precavida, então ele não ia dormir de forma alguma sem estar tudo fechado, sem essa ponte levadiça levantada, o que não dava acesso nenhum mais ao castelo, porque forçosamente, para alguém entrar, teria que passar por dentro do fosso. Acontece esse assassinato de uma forma misteriosa, a polícia mais uma vez chega ali às suas conclusões, mas o Holmes vai, né, verificando os detalhes que a polícia deixa passar e chega a uma conclusão totalmente diferente. E aí há o primeiro clímax, né, porque o livro, a história praticamente termina aí. Se você se satisfaz apenas com a investigação do Holmes, né, a história termina aí exatamente no meio. Só que aí surge então a segunda parte do livro, que é o que vai dar realmente explicar o título do livro
e que vai mostrar a gente toda essa motivação que realmente levou a esse crime. Nós vamos então para os Estados Unidos, para uma região de mineração, acredito, não é especificada, mas deve ser ali na região da Califórnia, do Texas, por ali, e que é controlada com mão de ferro por uma organização criminosa, tipo, que seria uma sociedade secreta, né? Ela teve início como uma sociedade secreta, no restante do país, ela existe no país todo, só que ela é uma associação beneficente de pessoas dedicadas a fazer o bem, auxiliar os mais pobres. Porém, ali ela foi desvirtuada e transformou-se então praticamente numa máfia. E embora seja oficialmente ainda um braço da mesma instituição, que existe no resto do país, ali ela está totalmente desvirtuada e formada apenas por criminosos. Ela é realmente como se fosse hoje em dia, né, utilizando aí uma nomenclatura bem atual para a gente, seria uma milícia, inclusive com infiltrações nas autoridades, no governo do local. Então é uma situação bastante perigosa e bastante delicada, né? Por isso o Vale do Terror, porque todas as pessoas ali são tão controladas por essa organização que vivem permanentemente no medo. E não podem, obviamente, abrir a boca, muito menos sair dali, porque correm risco de vida. E aí a gente toma contato com a história de um rapaz que sai de Chicago, porque ele cometeu um crime, e ele vai fugir então e vai parar nesse local à procura de emprego. Ele trabalha, entre aspas, né, como falsificador, e logo então ele se enturma com os colegas ali dessa sociedade secreta e os seus talentos de falsificador, e ele também é uma pessoa muito camarada, ele é muito bom de papo, ele é muito agradável, então ele vai logo e rapidamente galgando postos ali, galgando a confiança dos líderes dessa organização no local. Logicamente, com isso ele atrai também seus desafetos, principalmente quando um deles também está de olho na moça pela qual ele se apaixona, que na verdade ela já está namorando ele, né? Logicamente coagida, porque ela sente muito medo dele, que ele é extremamente violento. E esse rapaz, então, o Mark Murdo, que recém-chegado, vai disputar, então, o amor dessa moça, criando essa inimizade com esse rival, que também faz parte da mesma organização. Então, está armada aí um pano de fundo para muita confusão, para muita violência, para traições, para situações assim, bastante delicadas e bastante complicadas, bastante violentas. E então essa história vai se desenvolvendo e não tem absolutamente nada a ver com Sherlock Holmes, né? E a gente vai acompanhando então o destino desse McMurdo ali nesse local, nessa sociedade, e vai vendo o modo de agir, e é uma escrita aqui muito, muito boa, né? O Arthur Conan Doyle consegue aqui mostrar pra gente que ele tem uma habilidade de escrita muito além do Sherlock Holmes, que era justamente um dos seus calos, né, como escritor, porque as pessoas só queriam histórias do Sherlock, ele queria escrever outras coisas. E poucas coisas dele realmente hoje são lidas. Então talvez ele tenha feito isso de propósito, né, colocado uma história à parte dentro de um livro do Sherlock Holmes para meio que forçar as pessoas a lerem as suas outras coisas e conhecerem, terem interesse nas outras obras dele, além da série do Sherlock Holmes, né? E a escrita realmente muito boa, a história te prende, a gente lê se tiver tempo, numa tacada só. E a gente vai, apesar de uma dica aqui e ali, uma pista, a gente vai entendendo mais ou menos a ligação que isso vai ter lá no futuro com esse crime da primeira parte. Mas mesmo assim, quando chega a hora da revelação, tem o desfecho aqui da história, realmente ele me surpreendeu bastante. Talvez uma pessoa que seja um pouco mais perspicaz, eu não sou. E eu também não leio esses livros policiais do Sherlock, da Agatha Christie, eu não leio com a intenção de descobrir, eu me deixo levar pela leitura, pelo gosto, né, da narrativa. Eu não fico preocupado em descobrir quem é o assassino, a solução do mistério. Mas
talvez a pessoa aqui consiga, né, uma pessoa mais perspicaz, mais dedicada a isso, consiga chegar à explicação final, a ligação, fazer a verdadeira ligação entre os dois crimes. Eu não consegui. E isso me surpreendeu bastante. Gostei imensamente do final. Vale a pena. Quem não conhece ou quem não leu toda a obra do Sherlock, é um livro assim, bem recomendado, até para ter um contato com o personagem, né? Se você não quiser ficar preso também à história do Sherlock, porque aqui metade do livro ele nem aparece. Então foi mais um livrinho lido da coleção Sherlock Holmes. Acredito que faltam ainda uns 3 livros de contos. Então convido vocês desde já a continuarem assistindo não só os vídeos do projeto do Sherlock, mas todos os vídeos do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição. Deixe seu comentário aqui se já leu ou pretende ler os livros do Conan Doyle. E a gente se vê então no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.